Olá, amigos da JPTV, do portal JP News. Na sequência das entrevistas com os candidatos a prefeito de Montenegro, estamos recebendo aqui no estúdio da JPTV o candidato Marcelo Cardona. Tudo bom, Marcelo? Boa tarde, Adriano, aos telespectadores da JPTV, esta opção interessante de televisão via internet. Maravilha. Candidato Marcelo, vamos começar com a pergunta na área da saúde, né? Se o senhor for eleito, o que vai se fazer na área da saúde de Montenegro? Bom, em primeiro lugar, nós vamos mudar a direção de como as coisas são feitas. Hoje nós tratamos da doença e a Secretaria da Saúde pretende se dedicar a tratar da saúde, dando principal foco àquilo que é a obrigação primeira do município, que é a saúde preventiva, que se dá através da ampliação dos serviços de atendimento, como a estratégia de saúde da família, aos nossos postos de saúde, as unidades básicas de saúde, aos ESFs, dando uma estrutura no bairro de prevenção, de atendimento à saúde, qualificando e ampliando o atendimento onde já está instalado as unidades de saúde. Para com isso não aconteça o que nós vemos hoje, que não se tem o atendimento no bairro e se leva todo o atendimento para dentro do Hospital Montenegro, fazendo com que o hospital tenha dificuldade de atendimento, onde a função do hospital é de hospitalização, é de tratamento da doença, e nós precisamos no passo anterior, que é o cuidado com a saúde. Hoje nós estamos entregando nas ruas de Montenegro o nosso compromisso com a saúde, uma saúde de verdade, onde aqui nós elencamos 11 compromissos prioritários em relação à saúde, e um deles, que julgo da maior importância, que é justamente essa questão da mudança de foco e também do atendimento à mulher, de um centro de acolhimento à mulher, para que se possa ter um bom pré-natal, para que nós não tenhamos como consequência de um baixo atendimento à saúde da mulher, um índice muito alto de mortalidade infantil. Mas vocês receberão estes compromissos na sua casa para que possam ver de perto aquilo que nós propomos para mudar a saúde de Montenegro. Candidato Marcelo, com relação às mudanças ou manutenção do sistema de trânsito aqui em Montenegro, o que pode ser feito? Eu tenho falado sempre que o trânsito é um trinômio entre a educação, o esforço legal e engenharia. O que é isso? A educação são vários programas de prevenção de acidentes, de programas nas escolas que já são feitos, que têm iniciativas nesse sentido que devem ser ampliadas, que é nós tratarmos desde a infância a importância do trânsito e também na fase adulta, conscientizando a população em relação à importância do trânsito e as consequências do mau uso dos veículos. Isso é educação. O esforço legal vem a parte punitiva, onde a ação de fiscalização deve ser exercida também para que se tenha uma redução do número de acidentes. Exemplo, campanhas, né, como essas que são feitas muitas vezes, que são as blitz para tratar da questão do álcool, do excesso de velocidade, enfim. O esforço legal é a ação de polícia para que se tenha um controle sobre as ações de trânsito. E depois a engenharia. Eu sempre cito o exemplo da engenharia, a esquina aqui da Capitão Porfírio com Oswaldo Aranha, onde a gente tem um indicador, que é um grande volume de acidentes. Então aqui nós temos que tratar da questão da engenharia de trânsito para ver o que está acontecendo que se provoca tanto acidente em uma só quadra. Então, para isso, entra a engenharia. Então, nós não podemos tratar só com educação, só mudando o trânsito, só mudando o sentido das ruas e também só multando. Mas é uma ação conjunta nessas três áreas que formam a conscientização do trânsito. Ok, candidato Marcelo Cardona, bem, o governo do estado anuncia a possibilidade da implosão, inclusive já abriu a licitação para a implosão do prédio do frigorífico Renner. Como é que o senhor vê essa questão? Tenho dito sempre que este prédio e esta área pertencem ao governo do estado. Eles devem estar embasados em algum laudo técnico para que isso aconteça. Nós temos duas questões. Quando se é a favor de uma causa, né, nós temos que saber qual causa que nós estamos defendendo. Então, às vezes, é contra ou a favor a implosão do frigorífico Renner. Bom, se existe um laudo que está dizendo que existe um iminente perigo de risco às pessoas e que não tem recuperação, isto é uma ação. Agora, se eu tenho um projeto de restauração do prédio ou um projeto parcial de restauração para alguma outra atividade, que já se tenha projeto,
que se tenha origem deste recurso para que isso aconteça, que se tenha previsão de como vai manter isso no futuro, isso é outra causa. E aí, com base nisso, nós podemos dizer, olha, se eu sou a favor de nós termos mais um centro cultural na cidade, sou a favor. É viável ter mais um centro cultural na cidade quando nós temos que manter a Estação Cultura, o Teatro Roberto Cardona, tem dentro da Fundação Teatro Terezinha Cardona, um parque centenário, nós temos várias áreas, a biblioteca pública, o museu, tantas áreas de cultura que já são mantidas pelo poder público e que, no meu primeiro olhar, nós não temos orçamento suficiente no município para manter tantas estruturas públicas para a cultura. Então nós precisamos pensar como viabilizar para que essas estruturas se mantenham vivas, funcionando, para que não acabe como o teatro hoje, que está em pedaços, né? Então precisamos ter esta responsabilidade. O que eu penso razoável é, se está condenado e que se vai ser implodido, que se possa pensar num projeto de um memorial na beira do rio, que tenha a história do frigorífico, a manutenção de algum espaço de fachada, que se relembre a história do frigorífico Renner através de uma obra cultural ali na beira do rio. Ok, candidato Marcelo Cardona, com relação agora ao Palácio Rio Branco, né? Qual a sua visão da manutenção do Palácio Rio Branco para a estrutura da administração ou de um centro administrativo reunindo todas as secretarias? É fundamental que se pense numa estruturação física adequada para que se possa prestar um melhor serviço público. A forma como fisicamente a prefeitura está estruturada hoje, com tantas secretarias, cada uma num canto, com uma falta de condição de trabalho para os servidores públicos, isso tem que ser mudado. Nós precisamos modernizar a administração pública e dar condições de trabalho aos servidores públicos para que eles possam atender o contribuinte com a dignidade que o contribuinte merece, com a eficiência que o contribuinte merece. Para isso, temos que pensar em uma estruturação nova. Agora, temos que ver o projeto que está na prefeitura hoje, o que tem de concreto, porque foi feito um plebiscito em 2009 e até agora não vi nenhum projeto sendo apresentado. Então, eu não sou contra ou a favor aquilo que eu não conheço. Então, não conheço o projeto porque não existe ainda o projeto. Mas já foi feito um plebiscito lá em 2009, onde logo depois iniciaria a edificação de um novo centro administrativo. E até agora não saiu, aliás, não é que não saiu do papel, não entrou no papel ainda. Então nós precisamos ver que projeto tem e daremos continuidade até pela questão da racionalização do recurso público. Certo, candidato Marcelo Cardona, na área da cultura, vai ter uma secretaria específica? Falei isso há poucos dias na rádio também, sobre a questão da cultura. As ações de cultura, as ações de um governo, elas não são maiores ou menores em função de ter ou não ter uma secretaria. São maiores ou menores de acordo com a vontade política e a visão que a administração tem sobre isso. Nós temos o título de Cidade das Artes e nós temos que ter uma relação entre o título que nós temos e as ações em relação a isso que o governo exerce. Eu acho que elas são hoje sem nenhuma ligação, né, entre, por exemplo, um grande instrumento de arte que nós temos na cidade, que é a Fundarte, e todas as outras iniciativas de cultura que nós temos na cidade. Sejam elas da ordem, por exemplo, das culturas tradicionalistas, né, que é muito forte na cidade de Montenegro, sejam elas em outras grandes áreas de cultura que nós temos, como no livro, como do grafite, como das culturas populares do carnaval, enfim, tem uma série de iniciativas na área da cultura que não tem uma ligação entre elas e que não geram um resultado para que nós sejamos consagrados como uma cidade das artes e apenas termos o nome de Cidade das Artes. Então nós precisamos ampliar muito o trabalho na cultura, nós daremos um grande valor à cultura do município de Montenegro, a área da cultura, ela será tratada muito mais ativamente do que é hoje através da Secretaria Municipal de Educação e Cultura. Ok, candidato Marcelo Cardona, estacionamento rotativo, qual a sua visão sobre essa atividade que é desempenhada aqui no centro de Montenegro? A minha visão é de que hoje é uma necessidade. Nós tivemos no passado, nós não tínhamos o estacionamento rotativo, e eu sempre cito o exemplo do setor bancário. O que nós tínhamos no passado? Todos os funcionários do setor bancário estacionavam de frente às agências e os clientes não tinham acesso à agência. Então, foi criado o estacionamento rotativo, há muitos anos atrás, e foi feita uma parceria com uma entidade social, que é o Lar do Menor, sem fins lucrativos, e que este recurso serviria como um aporte, um complemento do orçamento do Lar do Menor.
O que nós vimos há anos atrás, especialmente há 2 anos atrás, é que este recurso ele acabou sendo mais um prejuízo para a entidade do que um resultado. Então, isso tem que ser revisto e me parece que hoje essa questão já está superada. Então, nós temos 2 pontos a ver. Primeiro, a questão do estacionamento rotativo. É uma necessidade, no meu ponto de vista, e que a forma é o segundo ponto. Hoje, em parceria com o Lar do Menor. Se for eficiente, se está cumprindo o objetivo que o Lar do Menor preconiza, que é de levar um recurso a mais para o Lar do Menor, dá-se sequência a isso. Se não, temos que sentar com o Lar do Menor e com a administração para ver quais os caminhos a serem adotados. Mas penso que é importante para a cidade o estacionamento rotativo para dar oportunidade aos clientes chegarem nos estabelecimentos comerciais, bem como ao setor bancário do município de Montenegro. Ok, temos mais 3 minutos. Candidato Marcelo, à sua disposição, por favor. Bom, eu gostaria sempre de aproveitar cada oportunidade que nós estamos tendo de nos comunicar com a população montenegrina. Dizer que nós estamos preconizando uma administração de verdade, esse é o slogan da nossa campanha, e com muito carinho pela cidade de Montenegro. Nós estamos caminhando em todos os bairros da cidade e estamos encontrando justamente isso. A decepção das pessoas com a política, em função de que cada eleição vem um monte de promessas e acabam não acontecendo. Então, a responsabilidade de nós nos comprometermos com a verdade e com uma administração planejada, séria e responsável, e tratando a população montenegrina com muito mais carinho do que é tratada hoje. E fazer de Montenegro uma cidade mais feliz, onde nós tenhamos a aceitação das pessoas, a participação das pessoas e fazendo um governo para todos. Nós seremos, na administração municipal de Montenegro, um prefeito para todos. Esta é a nossa vontade, para isso que nós estamos trabalhando e para isso eu preciso do seu apoio, do seu voto, para que estejamos lá, a partir do ano que vem, representando você na Prefeitura de Montenegro. Um grande abraço e vamos conosco. Vote 11, vote Marcelo Cardona e Josi Paz. Muito obrigado, candidato Marcelo Cardona. Ficamos por aqui em mais essa entrevista da JP TV e portal JP News.